Que é a gravação da 37ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos apenas das concessionárias MOB Brasil, consórcio com Norte, como de praxe. Já comunicamos também ao jurídico, porém até o momento não tem nenhum representante. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de darmos início? Diego, Zé Roberto, só registrar em ata a falta do jurídico novamente. E, doutor Fernando Bandeira, tem algum impedimento nessa pauta de hoje? Tenho não, meu filho, tem não. Aí não tenho não. Pronto. Viu? Ok. Registrar também, Diego. Pode dar Ok, início. obrigado. Bom, os primeiros itens são da MOB Brasil, dos itens 1 ao item 5, são todos de anjo da guarda sem funcionar. Jones, podemos ver esses 5 em bloco? Podemos, Diego, podemos sim. É uma matéria recorrente, na verdade. Acho que não tem. Eu percebi que a gente recebeu um relatório diferente, né? Ok. Então, com a palavra, a MOB Brasil, do item 1 ao item 5 da pauta. Obrigado, presidente. Bem, senhores, novamente eu peço até a paciência de vocês nesse ponto sobre anjo da guarda, em que quer saber já a posição de alguns conselheiros, mas eu queria reiterar a revisão desses posicionamentos. Sobre quais aspectos? Primeiro, todos os veículos têm um checklist. A empresa, em todas as autuações, há a retenção do veículo. O veículo não estava, no momento da autuação, transportando passageiro, né? Estava parado no terminal. E em todos os autos, o veículo é retirado de circulação. A empresa prova a substituição e o conserto, né? Jamais, eu queria aqui que os conselheiros até entendessem, por questão até de sensibilidade, jamais a empresa iria arriscar responder criminalmente, responder civilmente e administrativamente, colocando o ônibus em operação com o anjo da guarda sem funcionar. A gente presenciou aqui operadoras que foram expostas negativamente. O sistema já é tão julgado, né? E de certa forma negativa também, que a empresa jamais ia querer arriscar o nome da MOB Brasil em eventual acidente, e não só o nome da MOB Brasil, a vida do usuário, que é nosso cliente, é o bem maior, é o patrimônio maior de toda e qualquer operadora de transporte, é o cliente. Então, eu queria pedir aos senhores, a Marcela, a Cleiton, a conselheiro Bandeira também, assim como o vereador, né, que pesassem o sentido da razoabilidade, né? A gente já estendeu por diversas vezes, tanto eu quanto o Alisson, quanto Estela, o convite a essa comissão para conhecer o funcionamento da manutenção da MOB Brasil, né? Existe uma deficiência, isso já é sabido da fiscalização, isso já é sabido do próprio CTM, né? De uma das portas do BRT, todas as portas fecham, só uma que quando é forçada no momento do teste, porque o teste é feito dessa forma. Eu não sei se os senhores tomaram conhecimento, mas o agente em campo, ele força a porta, né? E aí a porta, uma das portas dos BRTs abre. A gente já tem tentado trocar o módulo dessas portas. A gente está com um problema de fornecedor. Recentemente eu até falei com o diretor executivo da empresa para a gente formalizar isso novamente ao CTM, porque não conseguimos ainda solucionar. Tivemos uma renovação de frota agora há pouco, sabido de todos, porque foi um assunto que se tornou público, onde a gente substituiu parte desses BRTs. Então, a empresa tem investido para solucionar esse problema. Eu não quero chegar aqui na comissão, né, e levar indeferimento por conta de anjo da guarda, que é um problema sério, sabido pela empresa, onde a empresa tem adotado as medidas que ela pode adotar para tentar solucionar. Então, presidente, 3 minutos.
a razoabilidade e o voto dos senhores no deferimento, e considerar que, em todas as autuações, a empresa tem o veículo retido, ou seja, sofre uma dupla penalidade, o aspecto financeiro, o aspecto da retenção, o aspecto da avaliação, e em todas as autuações, os veículos são substituídos e consertados, e não há reincidência. Então, eu queria que os senhores pesassem essas vertentes e votassem pelo deferimento. Obrigado, presidente. Ok, obrigado à operadora. Com a palavra, a Dice. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, aos representantes das operadoras. Bom, conselheiro, isso aqui já é assunto mais do que debatido. A operação de veículos com equipamento sem funcionar expõe o usuário a risco de segurança. Quanto às alegações de Jones, é só ver os horários, os carros foram recolhidos às 8 da manhã, então eu não entendo que checklist é esse, que na garagem está bom, logo quando chega no terminal fica ruim o equipamento. E que a comissão continue a ter o entendimento que tem. Porque se, tendo entendimento pela manutenção, já tem essa quantidade de autos que os senhores estão vendo nessa reunião, imagine se houver leniência com esse tipo de ocorrência. Aí é que vai virar banda voa mesmo. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos e que a comissão mantenha essa dureza de entendimento quanto a este aspecto do anjo da guarda. É isso. Obrigado, a Dice. Em votação, do item 1 ao item 5 da pauta, anjo da guarda sem funcionar. Conselheira Marcela, seu voto. Pela gravidade da penalidade, eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu mantenho, não teve nada de novo na defesa, né? Os veículos foram um problema, realmente, indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelas alegações do nosso Johnny aí, eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Voto com bandeira, pelo deferimento. Ok, processos indeferidos, Diego. 3-2. Indeferidos, 3-2. Ok. Os próximos itens são os itens 6 e 7. PEV quebrada. Podemos ver os dois ou quer separar, Jones? Jones? Perdão, podemos sim, Diego, sem óbice. Ok. Com a palavra, a operadora, itens 6 e 7 da pauta. Pronto, senhores. Esses autos tratam de PEV, né, como os senhores sabem. Em toda e qualquer autuação de PEV, a gente tem aqui, eu já mandei cartas para o Grande Recife, sobre o aspecto do desembarque de passageiros pela porta do meio, né? A plataforma elevatória é um equipamento, inclusive a gente já colocou laudos emitidos por terceiros, que são fornecedores sem relação com a empresa, dizendo que esse uso traz deficiências, e esses veículos, esses dois autos, ou têm essas deficiências em campo de operação, não há risco à segurança dos usuários, os usuários não deixaram de ser atendidos por outros veículos, e em todos os dois autos a gente substitui como também prova o conserto e a não reincidência dos veículos. Então, com base nessas questões meritórias, em que pese existirem outras preliminares, mas eu reitero dos senhores o voto favorável pelo deferimento. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, a Dice. Bom, conselheiro, vocês já sabem o meu entendimento a respeito desse tipo de autuação. Eu entendo que o fato de o veículo ser consertado não implica no cancelamento do auto. O auto deve ser mantido. A empresa é a segunda ou terceira com mais índice de quebra. É só ver aquele relatório que eu mando para os senhores de verificação de equipamento PEV. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos porque o equipamento não estava de acordo com a norma e porque não existe nenhuma previsão
de cancelamento de autuação devido ao veículo não ser reincidente. Então, entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado. Em votação, processo número 6 e 7 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo Não deu para ouvir, não, presidente. O voto deu por cima, Marcela. Pode repetir, conselheira. Conselheira Marcela, pode repetir o voto? Não deu para escutar, não. Acho que a conexão dela caiu. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo Olha deferimento. o cachorro de Cleiton aí, presidente Cleiton. Não é meu, não. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Cleiton, Presidente, foi eu não pelo escutei. deferimento, De Cleiton, o voto de Cleiton, não escutei. Deferimento, Jorge. Deferimento. Ok. Vereador, deu para escutar o do vereador? Deu sim. Deu pelo deferimento, foi isso? Conselheira Marcela Marcela. votou, Diego? Não, votou ainda não. Deixa eu... Ela está aparecendo aqui na relação. Agora Entrou entrou. Conseguiu Marcela, consegue registrar ouvir? meu voto? Não, Marcela, tu pode repetir, por favor? Foi pelo indeferimento dos dois processos. Ok, obrigado. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Então, deferido 3-2, né? Deferido foi Diego, 3-2. Foi. Deferido os dois por 3-2. Passamos agora para o item 8, não realização de horário. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, nesse processo, eu queria chamar a atenção até da conselheira relatora aí para possível revisão do voto, com devido respeito. Esse horário não realizado, a empresa teve uma quebra do veículo 2429 e a gente conseguiu substituir pelo veículo 2434, a fim de evitar prejuízos. Gostaria também de chamar a atenção dessa comissão no sentido de que a empresa ela vem sendo remunerada pelo custo. Então, no momento que ela é remunerada pelo custo, no momento que ela deixa de realizar uma viagem, ela não recebe essa viagem, não recebe por essa viagem. Então, ela já é penalizada aonde mais dói no brasileiro, que é o bolso. Então, assim, acho que nenhuma empresa responsável, nenhuma empresa que sabe que se sustenta por receitas, vai atirar no próprio pé. Então, a empresa não realizou a viagem porque, de fato, houve um motivo justificado, previsto no regulamento, né? E com base nessa questão do motivo justificado e de que a empresa já teve a penalidade quando deixou de receber pela viagem, eu gostaria de pedir o deferimento da conselheira relatora, a revisão do voto, e dos demais conselheiros. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, diz. Bom, como sempre, a operadora só se preocupa com a sua penalização. O usuário que deixou de ter o horário realizado é nada para ela, como sempre. Mas vamos aos fatos. O carro quebrou às 5h30, não realizou o horário de 7h35. Tem 45 minutos contratuais para efetuar a substituição. Não o fez. Ultrapassou as 2 horas que os senhores entenderam por bem estabelecer, também não fez. Então, está totalmente fora do estabelecido no contrato
e do estabelecido por essa comissão para cancelamento do auto. Então, o auto deve ser mantido. É isso, conselheiro. Ok, obrigado. Em votação, processo número 8 da pauta. Não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Zé, eu caí aqui, voltei agora, Zé. Estamos no processo 8, hein, na votação, ok? Rápido. Não realização de horário. Conselheiro Cleito, Vou seu querer voto. essa comissão. Só fui ali tomar um suco escutando, já vim correndo. Olha, essa aí é indeferimento, né? Mais de 2 horas, complicado. Ok, vereador Júnior, seu voto. Essa também é indeferimento, aí complica. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Nesse caso específico, eu voto pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, processo indeferido de 5-0. 5-0, indeferido. Pronto. O último processo da MOB é o item 9, ar-condicionado com defeito. Inclusive, tem vários deles também pelo Conorte. Mas pela MOB só é esse. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Senhores, nesses autos, nesse recurso que trata de sistema de ar-condicionado, eu gostaria de novamente pedir o bom senso, contar com o bom senso dos senhores, com a questão da razoabilidade, chamar a atenção, dentre as preliminares e as questões pontuadas em mérito, para 3 elementos. Primeiro, a temperatura externa e a abertura constante de portas influencia diretamente na temperatura interna do veículo. Isso é um dos pontos. O segundo, o agente, no momento da autuação, não se sabe com que ele aferiu a temperatura, para certificar de que, de fato, a temperatura estava acima do permitido. E o outro ponto é que a gente só tomou conhecimento dessas autuações 15 dias depois do fato, praticamente. Tempo este que impede até a ação corretiva e imediata da empresa, em que pese em todos os veículos haver ali a substituição, no momento em que o veículo foi retido pela fiscalização, a empresa tomou a iniciativa de substituir ou realocar outros veículos para atendimento dos passageiros. Então, gostaria de contar com a razoabilidade e o bom senso dos senhores nesse aspecto. Acho que é um tema que tem surgido aqui nessa comissão. A empresa não levou tantas autuações assim, a gente não vem com esse tema recorrente como outras operadoras, mas eu gostaria de pedir aos senhores o deferimento, o ar-condicionado, principalmente o ar-condicionado de um veículo de transporte de massa, é um equipamento que é sensível, demanda manutenções, e várias intempéries podem causar o não funcionamento adequado. Mas, em todos os casos, a empresa tomou as iniciativas de atender ao passageiro. Eu gostaria de contar com a razoabilidade e o bom senso dos senhores para votar pelo deferimento e cancelamento destes autos, inclusive levando em consideração isso que eu já coloquei aqui em outro recurso que foi julgado. A empresa tem substituído, tem renovado a sua frota, a gente já renovou 30 veículos, estamos previstos a renovar mais 22 veículos, 25 veículos. Então, é uma frota já de BRT antiga, com mais de 10 anos. Então, essas questões são sensíveis e que, infelizmente ou felizmente, precisam ser levadas em consideração no momento da decisão. Cada autuação dessa implica a empresa um grande prejuízo. A empresa já foi penalizada na ponta,
quando houve a retenção do veículo. 3 minutos. Substituir por outros. E isso está sendo penalizado agora também pelo aspecto financeiro e também pelo aspecto de avaliação. Então, eu queria contar com o julgamento favorável por essa comissão. Obrigado, presidente. Com a palavra, a Dice. Vamos lá, conselheiro. Primeiro, para a concessionária, retirada do veículo de operação não é penalidade, é medida administrativa. Então, ela não está sendo penalizada. Segundo, o veículo só foi recolhido devido à ação do fiscal. Se dependesse da empresa, os veículos continuam operando com temperaturas de 29, 27, 30 graus no interior do veículo. Terceiro, os veículos são projetados para isso, para abertura e fechamento de portas, e devem manter a temperatura interna até 24 graus. Já são projetados para isso. Agora, de todas as frases que Jones falou, a principal, mais importante é o que ele disse: demanda manutenção, realmente demanda manutenção. Se a manutenção for feita de forma correta, mantendo todos os equipamentos que compõem o sistema de refrigeração em ordem, as cortinas de ar, os sensores, os dutos, os filtros limpos, ele vai estar na temperatura determinada na norma. Se não fizer, não vai ficar nunca mais. Não. Quarto, utilização de equipamento. Não existe nenhuma previsão normativa de qual equipamento deve ser utilizado pela fiscalização quando da verificação disso. Então, a DIFI, de acordo com a divisão de vistoria, resolveu utilizar os dados do próprio equipamento, que deve fornecer informações de fidedignas. E o próprio equipamento indicava essas temperaturas no interior do veículo no momento da fiscalização. E, por último, já que Jones falou da renovação, eu acho bom ele dar um pulinho, falar com o pessoal da manutenção, para ver o que é que está acontecendo com esses carros MB-O500 que comprou a respeito de refrigeração. Ele vai ver que existe um problema complicado e que vai chegar aqui nessa comissão. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, a Dice. Em votação. O senhor me permite só uma palavrinha, rapidinho? Pois não. Queria chamar a atenção dessa comissão também para um dos pontos. A eventual marcação incorreta da temperatura não traz risco à segurança dos passageiros, como anjo da guarda. Em nenhum desses casos há a reincidência. E a própria fiscalização já confessa que não afere com equipamento habilitado para testificar a temperatura e se baseia na marcação eletrônica do painel do veículo. Então, gostaria de pedir aos senhores que pesassem isso e levassem em consideração nos seus votos. Obrigado, presidente. Gostaria da tréplica, presidente. Pois não, a Dice. Eu gostaria que a empresa me indicasse em que norma diz a forma como deve ser feita a fiscalização. Se existe lá na ABNT, na norma, alguma coisa dizendo para verificação deve ser utilizado equipamento X normatizado por empresa tal. Não consta nada disso. O que a ABNT estabelece é os parâmetros de climatização do veículo. Então, se a temperatura indicada lá não está correta, também é por culpa da empresa, que não faz a manutenção. Ou seja, tudo depende de uma manutenção eficiente. Se não faz, não vai climatizar. Pois não, vereador. Alguém mais está sofrendo instabilidade, cortando, caindo, alguma coisa, só eu. Não, tá tudo normal a internet aqui. Marcela está caindo constantemente também, vereador. Eu acho que o Roberto e os demais aí devia hoje dar uma acelerada, porque está tendo instabilidade devido, infelizmente, aqui devido à chuva toda, a gente pode ter até atrapalhar a reunião. Ok, obrigado, vereador. Concluída os debates, vamos em votação, processo 9 da pauta, ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Todos já sabem minha alegação de votos nesse tipo de multa. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho Bandeira também. Conselheiro Cleiton, seu voto.
Todos acima de 27 graus, né? Agora, assim, no meu entendimento, viu, Fábio, é preciso ter uma normatização da fiscalização no equipamento do veículo em si, tá certo? Porque você pode estar, de certa forma, fazendo uma estimação de um equipamento que está quebrado em cima de outro equipamento que também pode estar quebrado, que é o próprio termostato do equipamento, do veículo, tá certo? Mas Compete a operadora fazer a manutenção dele. devido a estar acima da razoabilidade nas temperaturas, eu voto pelo indeferimento de todos. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Processo deferido 3-2. Deferido 3-2. Você já tinha sido relator, né? Ok, obrigado, Jones. Não desapareça que a gente fica com saudades, viu? Obrigado, Diego. Obrigado, presidente. Tem mais conselheiros. Só vou sair porque tem uma audiência já já. Tá bom, até mais. Abraço, tudo de bom. Tchau. Bom, passamos agora para os itens do consórcio Conorte. Dos itens 10 ao item 16, todos também são ar-condicionado com defeito. O doutor Guilherme, que está aqui presente, tem alguma objeção que a gente possa analisar eles em conjunto? Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Sem nenhuma objeção, podemos analisar em bloco. Ok, obrigado. Ok, com a palavra a operadora do item 10 ao 16 da pauta. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros, conselheira Marcela. É necessário a gente analisar esses áudios com bastante atenção. Haja vista também, coincidiu que o último auto da MOB fosse também nesse mesmo tema. Então, dando continuidade a esse debate, é necessário salientar que mesmo com todo o equipamento de climatização em pleno funcionamento, a gente sabe que o ar-condicionado, principalmente de um veículo como o BRT, veículo de massa, é necessário toda uma vedação, e a gente percebe que, sem não existindo uma vedação, o clima do ambiente interno tende a se igualar ao ambiente externo. A gente, inclusive, já debateu isso em outras sessões, por ser o ar mais quente. Então, isso é uma regra simples da física, né? A troca de calor. E nesses casos, a temperatura interna do ônibus ela apresenta uma ampla suscetibilidade à influência de elementos climáticos no ambiente externo, uma vez que as portas desses veículos elas estão sendo abertas constantemente, né, sucessivamente a cada parada. E é necessário também a gente deixar claro que a alta demanda da linha em questão, a ausência, por exemplo, de estações climatizadas, a gente sabe como está a situação, principalmente de algumas estações climatizadas do sistema da região metropolitana, e o próprio uso do solo no trajeto percorrido pelos BRTs também possui uma ampla influência na temperatura interna dos veículos e que merecem ser apreciadas por esta comissão. Haja visto também o histórico de julgamentos que estamos tendo desses casos. Então, não se trata, como o colega Jones falou também, não se trata de um descaso da empresa, em si de uma entrega de uma condição inadequada às operadoras, que mesmo com todos os esforços, certo, de manutenção dos equipamentos, de manutenção dos ar-condicionados, de manutenção dos próprios veículos, não podem entregar a operação de qualidade. E é necessário deixar claro também que, na ponta, todas as operações são realizadas, toda a população é incluída nas viagens. Não houve nenhuma viagem que foi não realizada, todas as operações foram bem realizadas. E eu pergunto aos senhores, é justo o Conor ser autuado por estar supostamente com um ar-condicionado com defeito? E aqui eu falo supostamente, volto também à discussão que o Dr. Jones ressaltou com relação ao equipamento de aferição. É necessário a gente se ater principalmente a esse ponto, já visto que essa alegação é com bastante seriedade. É justo o Conorte ser penalizado
por estar supostamente com a temperatura interna do veículo durante 25 e 26 graus. E aqui eu falo interna, a gente precisa também se ater à análise da temperatura externa. Inclusive foi um grande debate, o conselheiro Bandeira também fez uma grande exposição algumas sessões atrás, acredito que o conselheiro Cleiton também fez 3 isso. minutos. Então a gente precisa atentar com razoabilidade para que esses autos sejam cancelados com o deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, repito o que disse no auto anterior. Os veículos já são projetados para abertura e fechamento de porta. Tem nada a ver com estação climatizada. Até porque, se fosse assim, a estação que o Conor está construindo lá em Paulista seria climatizada e não o é. Então, não tem nada a ver. Segundo, mais uma vez, a temperatura marcada pelo equipamento do veículo. A temperatura dentro do veículo é 29 graus, marcado por equipamento do veículo. A empresa só está se preocupando se fez todas as viagens ou não. Não está nem um pouco preocupada com o conforto do passageiro, que é transportado com uma temperatura de 30 graus num veículo sem janelas, sem abertura de janelas. Né? E vamos chegar aqui numa situação sui generis. Quer dizer, o usuário reclama que os carros estão quentes, os próprios motoristas operadores reclamam que estão trabalhando de forma desumana, o fiscal constata, através do equipamento, que o equipamento não está funcionando adequadamente, mas a empresa não é penalizada. É uma situação realmente sui generis. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos, porque senão a empresa jamais a sério a manutenção desse equipamento. Não só essa, todas as empresas do sistema. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 ao 16 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Conselheira Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, eu vou votar pelo deferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade, voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton. Pronto, eu vou manter o meu entendimento, tá certo? Eu fiz um parâmetro, tá certo? Até 26 graus com um entendimento de razoabilidade. Então, o 13 e o 16 eu voto pelo deferimento e nos demais eu voto pelo indeferimento. Deu para anotar, Diego? Deu sim. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos. O vereador foi pelo deferimento, né? Pois não, Diego, só a título de esclarecimento. No auto de número 16, a conselheira Marcela, no caso, mudou o seu voto, não é isso? De relação na relatoria. Certo. Isso. Mudou, 12 e 16, né? 12 e 16. Isso, 12 e 16. Obrigado. Marcela foi pelo deferimento de todos. Só um minutinho, tá, gente? E José Roberto. Ô, Diego, então Marcela foi pelo deferimento também, né? Marcela reformulou o voto dela nos itens 12 e 16, que ela tinha votado pelo deferimento para o deferimento. Isso. Só um minuto, tá, gente? Estou finalizando aqui. Roberto. Zé Roberto foi pelo indeferimento, né? Positivo. E Cleiton votou nos itens 12 e 16 pelo deferimento. Foi isso, Cleiton? 12 não. Foi 13 e 16, que ele votou pelo indeferimento, não?
Isso mesmo, positivo. 13 e 16. 12 e 16 também, os mesmos que Marcela 13 e retificou, 16. né? 13 e 16. 13 né? e 16, isso, pelo deferimento. Os demais, indeferimento. Exatamente. Foi? Exatamente. É. 13 e 16 pelo deferimento e os demais pelo indeferimento. Isso foi Cleiton. Pronto, eu fechei aqui. O item 10 foi deferido 3 a 2. Veja se bate com o de você, ou com o de vocês também, né? O item 11, deferido também 3 a 2. O item 12, ele foi deferido 3 a 2. O item 13, deferido 4 a 1. Item 14 também, não, o item 14 foi deferido 3 a 2. O item 15, deferido 3 a 2. E o item 16, deferido 4 a 1. Ok? Ok. Ok. Passamos então agora para os itens. Oi, Jorge. Diego, só um minutinho. Tu repete aí, por favor, porque eu peguei aqui um pouco. Vou repetir. Tá. Posso. Obrigado. A gente só repete, só fica anotando aí, Jorge, o mesmo resultado, gente, só para a gente fazer um duplo check, para não ter problema depois. E para gostar nada. Isso. Item 10, deferido 3 a 2. Item 11, deferido 3 a 2. Item 12, deferido 3 a 2 também. Item 13, deferido 4 a 1. Item 14, deferido 3 a 2. Item 15, deferido 3 a 2. Item 16, deferido 4 a 1. Todos foram deferidos. Obrigado. Obrigado. A votação. Tá? Então, agora passamos para os itens 17 a 21. Não realização de horário. Você vai querer desmembrar, Guilherme, ou podemos analisar em bloco? Nesses casos, podemos analisar em bloco. Ok, com a palavra operadora. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Nesses autos, eu vou analisar em bloco, mas eu até solicito carecidamente um tempo um pouco maior para análise, porque existem alguns pontos aqui a serem bem explicados aqui para os senhores. É necessário a gente se ater aqui, nesses autos do item 17 ao 21, que a empresa não teria realizado alguns horários. Mas o que é que a gente precisa se ater nesses casos, diferentemente de outros casos desse mesmo tema? O que ocorreu de fato aqui foi que os veículos eles apresentaram problemas mecânicos, impossibilitando que entrassem em operação. É necessário a gente deixar claro aqui que o caso fortuito que a gente se baseou, principalmente na linha de mérito dos autos 11.048 e 11.050, foi que o Conorte ele teria sido autuado especificamente em razão de um grande temporal, certo? O que aconteceu nesses casos são autos do dia 6 de fevereiro, certo? Em que houve um temporal que deixou diversos estragos na região metropolitana do Recife. Não sei se todos os senhores se recordam, acredito que foi até não sei se foi um dia de semana específico, que foi um caos na cidade, e a chuva naquele dia foi superior em 60% para todo o esperado do mês de fevereiro. Inclusive, se vocês forem se ater aos processos específicos, o Conorte enviou o ofício 98/2023, dissertando sobre as dificuldades nesse mesmo dia. Inclusive, é bom a gente deixar claro que, paralelamente a esses autos, tivemos outros autos que a concessionária foi autuada e que prontamente a DC ela deferiu esses casos decorrente do caso de extrema especificidade em qual foi autuado e não sei o fato específico da manutenção, digamos assim, desses autos para a segunda instância. Então, eu solicito razoabilidade em se ater a essas minúcias do auto de infração, porque quando a gente fala que houve uma intempérie mecânica, pode ser um questionamento, uma justificativa, abrangente ou abstrata, mas não, nesses casos é necessário autuar, é necessário analisar com a atenção redobrada, certo?
por conta de que o consórcio ele foi autuado, penalizado por algo que todos naquele dia, e todos, não só naquele dia, mas corriqueiramente a gente sabe como quando chove na nossa região metropolitana do Recife, todos estão à mercê, inclusive os próprios indivíduos que vão realizar a manutenção no veículo. 3 minutos. Pessoas que estão realizando o trabalho, inclusive os próprios passageiros. Então, é necessário a gente se ater com bastante atenção e razoabilidade para que não ocorra nenhuma injustiça. Inclusive, é necessário a gente se ater a que o alto índice de cumprimento de intervalo, o alto índice de cumprimento de viagem, demonstrando cabalmente que a empresa cumpriu com as metas estabelecidas pelo CTM, que essas perdas de viagem são exceções à regra, inclusive uma exceção tão cabal quanto a essa chuva que aconteceu naquele dia, que é um dia, acredito que no máximo 2 no ano acontece esse tipo de chuva na região metropolitana do Recife. Então é necessário a gente se ater nesses autos com bastante atenção para que eles sejam cancelados. Obrigado. Ok, com a palavra disse. Bom, conselheiros, esses autos da chuva que a empresa tanto se apega aí são os 19 e 20. Analisei detidamente no nexo entre a chuva e a normalização do horário. Os processos que analisei e vi nexo foram cancelados. Então, se esses não foram, é porque não existe nexo entre o alegado pela empresa. Nos demais, é a conversa de sempre. O carro quebrou. É a empresa com frota reserva fantasma, porque nunca usa a frota reserva dela. O carro quebrou, quebrou, vai ficar aí parado na garagem, a gente vai ver se conserta, não vou utilizar minha frota reserva, não. No outro auto específico, 19463... Salve. Jorge? Desliga o microfone aí. Jorge, por favor, dirige seu telefone, Jorge, por favor. Eu já desliguei. Desculpe aí, porque a gente saiu aqui de conexão. Essa moda. No 19463 já é diferente. A quebra ocorreu às 9h30, certo? E não fez o horário de 14h40. 9h30 o carro quebrou. 14h40 não foi feito. Cadê a frota reserva dessa empresa? Que está sendo remunerada e não está sendo utilizada. Não existe justificativa em nenhum desses processos para a normalização do horário e todos os autos devem ser mantidos. Ok. Em votação, processo 17 ao 21 da pauta, não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Todos pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, processos indeferidos. 5-0. 5-0 indeferido. Próximo item 22, alteração de uso, redução de BRTs. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheira Marcela, nesse caso aqui, supostamente houve alteração de uso pelo consórcio em relação à linha 1967. É necessário observar esse auto para que não ocorra uma injustiça, do modo que todos os horários foram cumpridos, não havendo nenhum prejuízo aos usuários. Inclusive, é demonstrado no auto, durante o mérito das defesas e do recurso, que não houve descaracterização do sistema BRT. E é possível visualizar que o Conorte se viu diante de uma intempérie mecânica, certo? Obrigando-se a identificar os horários da linha, que tinham menos horários, para que fosse possível direcionar os BRTs para cumprimento dos horários que estavam disponíveis e de linhas de maiores movimentos, né? Obviamente. Tais veículos podem ocorrer problemas estruturais devido às questões estruturais das vias destinadas a esses veículos. Essa alegação, inclusive, está bem clara nos pareceres em que foram
deferidos processos semelhantes a esse. Então, esses veículos devendo ser observados tais autos, esse auto específico pela razoabilidade, inclusive decorrente da substituição a contento dos BRTs por veículos pesados com A. Nesse caso específico, houve perdão, a diferença de um veículo apenas da ordem específica para a operação. Então, é necessário observar, certo, que até também o histórico da comissão de deferimento de casos análogos a esse tipo, em que ocorre, de fato, a caracterização do sistema. Não é descaracterizado, certo, esse sistema. Todas as operações são realizadas, certo? Todos os horários foram cumpridos. Então, eu solicito encarecidamente aos senhores conselheiros, senhor presidente, senhora Marcela, que o recurso específico do auto 11.374 seja deferido com o cancelamento dessa infração. Com a palavra, vice. Bom, vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem. Primeiro, os autos que eu cancelei, em primeira instância, foi aquela questão do pesado com ar e pesado sem ar. Então, não há diminuição da quantidade de carregamento da linha. Há uma diminuição no conforto, mas a empresa tem 40 carros com ar e, à época, previa uma programação de 40 carros com ar, ou seja, ficou sem reserva. Então, havendo uma quebra, logicamente, o veículo substituto será sem ar. É lógico e, por isso, o cancelamento. Aqui nós estamos em caso diverso. Aí foi a retirada de um veículo BRT por um veículo pesado. Houve diminuição da quantidade de carregamento da linha. E a empresa não explica por que não utilizou a frota reserva. A empresa, à época da autuação, tinha um PCO de 68 veículos BRT para uma operação diária de 43 veículos. Ou seja, tinha veículos BRT suficientes para efetuar querendo a troca. E ela não o fez. Assim sendo, diminuiu a capacidade de carregamento da linha, teve ganho no custo menor de combustível, só teve benefícios para ela. O usuário foi prejudicado com essa diminuição do carregamento. Então, são assuntos diversos e o auto deve ser mantido. Em votação, processo número 22 da pauta, alteração de ócio. Conselheiro Cleito, seu voto. Opa, Cleito é relator nesse. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Nesse processo, eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. A questão de BRT. Então, BRT está complicado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator, Diego. Processo indeferido 3-2. Indeferido 3-2. Item 23. Não apresentar veículo agendado para vistoria. O vereador que a conexão dele, inclusive, acabou de cair, votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, nesse auto específico, supostamente o CONOR teria deixado de apresentar o veículo 1521, que estava agendado para a vistoria. É necessário rememorar aqui, inclusive na última sessão, na ordinária, tivemos um auto bem parecido com esse, e houve o deferimento da presente comissão. Então, é necessário mencionar que o CONORTE ele realiza o agendamento por acreditar que o veículo estaria apto para apresentação, obviamente. Não sendo possível, embora todos os esforços sejam postos em prática. Então, assim, é necessário deixar claro em que quando ocorre o agendamento para todas as vistorias, a empresa ela está com a intenção de que o veículo vai estar apto para realizar a apresentação. Não sendo possível, nesse caso específico,
pelo fato do que o agente fiscalizador observou em que o veículo não tinha sido apresentado. E é necessário deixar claro, senhores conselheiros, que o consórcio foi surpreendido, pois o veículo não conseguiu ter seus serviços mecânicos finalizados a tempo do horário da vistoria. E mesmo assim, decorrente de todos esses fatos que eu estou mencionando aqui, o Conorte agiu diligentemente e o responsável da manutenção da consorciada Rodotur tentou realizar o cancelamento da vistoria e é necessário deixar claro que não foi permitido por se tratar de uma renovação para emissão de certificado. Então é necessário a gente deixar claro aqui que todos os esforços empreendidos pelo consórcio foram realizados, desde o agendamento, na perspectiva de que o veículo iria estar pronto para a vistoria, até, mesmo assim, diante da intempérie mecânica, se viu na atuação de, não, vamos cancelar. E quando ocorreu a tentativa do cancelamento, não foi permitido, obviamente, por se tratar de uma renovação de emissão de certificado, o que demonstra, por A mais B, que o consórcio não está inerte com esses tipos de autuações. Inclusive, na autuação duas semanas atrás, houve essa mesma situação de de um caso específico semelhante a esse, sendo evidente, conselheiros, que a autuação deve ser cancelada, certo? Com o deferimento do recurso. Obrigado. Com a palavra disse. Bom, é aquilo que eu disse na outra reunião, né? Quando começa a cancelar, vira festa. A empresa tinha a intenção, ou seja, ela está agendando o veículo sem saber se o veículo vai ficar pronto ou não. Está parecendo o exame médico. Eu vou marcar, está aqui no começo, eu vou marcar para o final, que eu acho que vai dar para eu ir. Não funciona assim. O veículo é para ser agendado quando está pronto para ser apresentada a fiscalização. No caso, o veículo foi recolhido no terminal da linha. O veículo estava operando com o certificado de vistoria vencido no dia que foi recolhido. Um vazamento, está aí o laudo anexo ao processo. Vazamento de óleo lubrificante no motor, vazamento da caixa de marcha, as portas tudo troncha, piso liso, para-brisa trincado. Ou seja, depois dele resolver estudinho, é que deveria ter agendado o carro. E não achado que o carro ficaria pronto na data que ele agendou. Desde o tempo que era telefone, agendamento era feito por telefone, a empresa só ligava porque o carro está pronto. O carro está aqui pronto, manda o pessoal aqui que o carro está pronto para ser apresentado. O que a gente está vendo, principalmente com as concessionárias, é que está havendo essa marcação e a não apresentação do veículo para ela não ser penalizada no índice de reprovação. Porque se ela apresenta o veículo e o veículo é reprovado, ela será penalizada no índice de avaliação. Se ela não apresenta, não estava sendo penalizada com nada. Então, começamos a autuar, conforme prevê o regulamento, para parar com essa história. A empresa só deve apresentar o veículo quando o mesmo estiver pronto para a vistoria. Então, o auto deve ser mantido sob pena disso aí se alastrar no sistema todo. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 23 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. É muito corno, caba safado. Vai-te embora, corno. Lá vem o outro. Tá aí, seu Cleiton. Tá aí, meu homem. Conselheiro Cleiton, seu voto. Foi. Seu voto, processo 23 da pauta. Viu, presidente? Cleiton tá terrível hoje, viu? Pediu o voto dele. 23 da pauta, seu voto. É meu vizinho que estava aqui, desculpa, pessoal, nem vi. Desculpa mesmo. Aí agendou, né? Não foi, né? É aquela história, o namorado que marca com a namorada não vai. Como é que o cara vai ficar, né? Presidente, voltei. É um negócio muito simples, viu? Essa infração aí, eu acho que as empresas estão pecando com uma coisa primária, né? O problema não está solucionado, a agenda e marca, aí é complicado, porque aí existe uma programação, eu digo isso que a gente trabalha com repartição pública, a gente sabe que é isso, faz uma programação
E, de certa forma, já é limitado, né? Essa fiscalização. E você perde tempo, né? Eu não digo nem questão de combustível, né? Mas de questão de tempo mesmo, que você poderia fazer outras coisas. Eu votei para o deferimento por não reincidência de uma empresa, parece que foi, não sei, né, a empresa passada, mas a Conor está sendo reincidente nesse negócio, nessa situação, é complicado, né? Voto pelo indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Eu voto pelo indeferimento, processo indeferido 3-2. Ok, último item da pauta, 24, PEV quebrada. Marcela Campos vota pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheira Marcela, consta nesse auto de infração, e assim como ocorreu com a MOB, o veículo estaria em operação com a PEV quebrada. Ocorre que a gente está tratando aqui do veículo de número 1576, ele foi recolhido para a resolução do problema. No entanto, é necessário a gente deixar claro nesse auto específico, corroborando com todo o histórico de decisão da comissão, que o Conorte ele agiu de modo diligente, com bastante celeridade, assim que tomou conhecimento dessa autuação, da ocorrência, e providenciou a substituição do veículo 1576, do veículo recolhido, pelo veículo de número 1600, em apenas 37 minutos, de modo que a operação foi regularizada na linha, ocorrendo a operação de forma regular, bem antes do limite, né, que foi já pacificado pela própria comissão de 2 horas. Inclusive, é necessário deixar claro que durante todos os documentos de defesa de recurso, de defesa, o consórcio ele vem prezando pela diligência em demonstrar o histórico de autuações ou não daquele veículo com relação à PEV. E no caso específico do veículo autuado de número 1576, ele não é reincidente, não possuindo nenhum histórico de PEV quebrada, de quebra de PEV. Inclusive, como eu já mencionei anteriormente, observando todo esse histórico de autuações, esse caso é uma exceção. Portanto, inclusive, diante de uma pauta de mais de 15 autuações, é o único caso de PEV e é um caso em que o veículo não é reincidente e, mesmo assim, ocorreu a substituição do veículo dentro do período estabelecido. Obviamente que é algo que a própria concessionária não gosta de acontecer, muito pelo contrário, mas prezando pela celeridade, pelo que ela pode fazer dentro do seu campo de atuação, pela atuação de modo diligente, com celeridade, tomando conhecimento da ocorrência, já providenciou a substituição do veículo recolhido dentro do tempo estabelecido, pactuado dentro da comissão, nesse caso foi 37 minutos, prezando pela razoabilidade e pelas decisões da CJR relativas à PEV em veículos não reincidentes, o auto deve ser cancelado com deferimento do recurso. Obrigado. Com a palavra, disse. Não vou ocupar o tempo da comissão com questão de PEV. Apenas atentar para o fato que a PEV estava quebrada às 9h05 da manhã. Então, provavelmente já entrou em operação com isso quebrado. Então, pode colocar em julgamento, conselheiro. Ok, em votação, processo número 24 da pauta, PEV quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, aí, pela razoabilidade, eu voto pelo deferimento. Tá? Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento, processo deferido, 3-2, Diego. Ok, finalizamos por hoje, então. Pessoal, desculpa aí, viu, pessoal? De coração, viu? Não tem problema não. E bom dia a todos. Até a próxima. Sem bronca, Ainda bem que a câmera estava desligada.
Agora o cachorro não é meu, não, ficou provado isso. Viu? O cachorro é de bocão. É de bocão. É de bocão o cachorro. Olha, lá de novo.